Olá, meus amigos! Bom, essa aula agora a gente vai fazer uma revisão sobre os recursos energéticos, né? Uma aula bem resumida, tá? Para a gente lembrar tudo que a gente estudou em sala de aula. E o foco são os recursos energéticos aqui no Brasil. E o foco também, pessoal, é os recursos energéticos no contexto histórico aqui no Brasil, tá bom? Bom, quando nós falamos em recursos energéticos, nós falamos em recursos renováveis e não renováveis. Vocês têm uma imagem aqui de uma plataforma de petróleo representando os recursos não renováveis. Bom, exemplos de recursos não renováveis: o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto, que são combustíveis fósseis, não é verdade? O urânio, que na verdade não é um combustível fóssil, é um mineral metálico mais radioativo, né? E os renováveis: a água, a cana-de-açúcar, que produz etanol, o vento, que produz a energia eólica, o sol, energia solar, as ondas do mar, a energia maremotriz, a soja, o milho, a mamona, o pinhão manso, ou seja, aquelas oleagináceas, né? Muito utilizado para fabricar o biodiesel, né? Todos são exemplos de recursos renováveis. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico desses meios de combustíveis aqui no Brasil. Bom, vamos começar com o petróleo. Nós sabemos que o petróleo hoje é o principal motivador da globalização, do capitalismo mundial, e no Brasil não poderia ser diferente. É o recurso mais utilizado aqui no Brasil. Gente, o petróleo ele tem um contexto histórico muito interessante, né? Porque o primeiro poço de petróleo no Brasil foi ainda no século XIX, no finalzinho do século XIX, né? No interior de São Paulo. Contudo, foi uma exploração assim, muito vexatória, né? Só 2 barris de petróleo. Durante a década de 1930, na cidade de Lobato, na região do Recôncavo Baiano, conseguiu a primeira região do Brasil em áreas continentais a explorar petróleo com intuito comercial, não é verdade? Tanto é que o petróleo passa a ser uma questão de segurança nacional. Tanto é que Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo, né? Na década de 1950, criou a Petrobras, mas o Brasil era muito dependente do petróleo. E com a crise de 1973, o Brasil se viu obrigado a investir na exploração do petróleo em áreas litorâneas, né? Então criou o que nós chamamos de contratos de risco. Até então, quem podia explorar o petróleo aqui no Brasil era apenas a Petrobras. Com esses contratos de risco, várias empresas multinacionais vieram explorar petróleo aqui no Brasil. Se desse certo, o Brasil garantia todo o financiamento da exploração e mais a compra. Deu certo e, a partir de 1974, quando começou essa exploração, né, o Brasil passou a extrair petróleo da bacia de Campos, ali entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Não é verdade? Agora, pessoal, essa exploração em áreas litorâneas ela teve uma alavancagem muito grande a partir de 2005, quando foi descoberto o pré-sal. O pré-sal, apesar de ter sido divulgado em 2006, a partir de 2005 começou os primeiros indícios do pré-sal, aquela camada que fica abaixo da bacia de Santos, não é verdade? E que tem uma grande quantidade de petróleo. Segundo a Agência Internacional de Recursos Energéticos, estima-se, né, ainda não é comprovado isso, mas estima-se que o Brasil, a região do pré-sal, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Só vamos falar agora dos recursos renováveis, né, com destaque para o etanol e para os biocombustíveis. Bom, primeiro nós precisamos falar do Proálcool, né, programa do Brasil de 1974, financiado e estimulado pela ditadura militar, né, para que a gente não ficasse tão dependente do petróleo, não é verdade? E depois, pessoal, para falar do Proálcool e para falar dos biocombustíveis, a gente tem que falar da ocupação das novas fronteiras agrícolas. A gente precisava aumentar a nossa área agrícola com a intenção de produzir produtos como a cana-de-açúcar, a soja, enfim, né, que pudessem ser transformados em recursos energéticos. Qual que era a ideia do governo federal? Se apropriar
das condições naturais, entendeu? E diversificar as fontes. O que é isso, pessoal? Era incentivar uma ocupação do centro-oeste, da região norte, entendeu? Explorar as áreas de cerrado, nessas áreas estimular a prática agrícola desses produtos comerciais que pudessem ser transformados em recursos energéticos, com destaque para o etanol. Deu certo? E hoje o etanol é muito utilizado nos carros flex, é muito utilizado, enfim, né? Vários países do mundo se apropriou dessa tecnologia, que é 100% brasileira, entendeu? E hoje o óleo combustível é utilizado por vários países do mundo. Ele é menos poluente e ele é 100% renovável. Galera, é isso. Espero ter ajudado vocês a se relembrar de tudo que nós estudamos, não é mesmo? Valeu, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho com o próximo vídeo. Valeu, galera!